Bem, aqui em Vancouver são 8h14. Junta-se a nós minha colega Alexandra Gertsan, assim como o nosso entrevistado de hoje, o empresário e libertário Denis Elizevich. Bom dia, Sasha, Denis, boa tarde para vocês. É um prazer ver e ouvir vocês. Oi, Denise. Eu estou sendo tão informal porque já nos conhecemos e o motivo do nosso encontro foi o querido Gennady Balashov, que já se foi há 2 semanas. Sim, pelo que entendi, hoje é dia 24 e Gennady Viktorovich faleceu em 11 de novembro. E minha primeira pergunta, Denise, para você, sabe, se é a seguinte: ao conversar com Gennady, ele sempre dizia esperar mudanças. As mudanças começaram literalmente, eu fico pensando nisso o tempo todo. Denise, as mudanças começaram ontem, anteontem e hoje. Ontem você fez 2 transmissões à noite, no domingo, e você disse uma frase. Agora não dá para não fazer isso, porque tudo está mudando literalmente em questão de horas, nem são mais dias. Então, eu quero te perguntar como dizer isso corretamente. Isso é tipo uma manifestação de algum mal inacreditável? Que Balashov esperou tanto por mudanças e assim que ele se foi, elas começaram? O que é isso? Não, sabe, isso é tipo a ironia do destino, porém, com um contexto negativo, por assim dizer. Tudo isso é muito desagradável e tenho certeza de que, se Gennady visse tudo isso, moralmente ele se animaria e daí em diante tudo só melhoraria. Ou seja, praticamente faltaram horas para ele. Sim, Ou talvez um dia. ou talvez um dia, e sabe, não passa, literalmente. Eu te ouço, e agora eu te ouço o tempo todo, seu canal é maravilhoso. Aliás, quero dizer aos nossos ouvintes e espectadores que, como conheço o Denis há menos tempo do que Gennady Viktorovich Balashov, que para mim não se foi, porque esse espírito forte dele que ele trazia aqui para a Rádio Vera. Agora eu meio que me apeguei ao Denis, literalmente. Literalmente, porque eu assisto o seu canal sem parar. E a sua live de ontem realmente me tocou, mesmo eu não morando na Ucrânia, não estando na Ucrânia. Mas é esse seu carisma, literalmente, e o mais importante, a informação. A informação e a forma como você a apresenta. Ontem você disse uma frase assim. Eu até anotei que quando você falou sobre esse plano, bem, o plano sobre o qual hoje só os preguiçosos não falam comigo, você mencionou 3 questões-chave. São neutralidade, língua russa e liberdade religiosa. Eu quero Te pedir, Denis. perguntar como tudo isso que está acontecendo hoje afeta você, Denis, como ucraniano que vive atualmente nos Estados Unidos, vivendo lá por necessidade. Isso me afeta muito. Eu vivo isso, pode-se dizer, como você disse corretamente, emigrei forçado. Eu adoraria não ter emigrado. Então, claro, minha família está lá, na maior parte. Meus amigos também estão lá. Quero voltar para a Ucrânia. Só não posso viver em países ditatoriais e por isso preciso de democracia na minha terra natal. E claro, eu me preocupo com tudo isso e tento fazer tudo o que está ao meu alcance. E se eu digo alguma coisa, é só porque alguém precisa dizer isso. Quero a Ucrânia, quero viver na Ucrânia. Eu quero viver na Ucrânia. Diana, Ala, Camzinha escreveu. Sim, mas acho que isso vai se recuperar. Deve haver algum problema com a luz. Não mexi. Eu vejo você, não, Denis. Tá tudo bem. Denis? Bem, e claro, quero te perguntar hoje, neste momento, sobre esse plano. Quando você falou sobre ele, você destacou os 5 pontos que mais te impressionaram. Lembro do 16º e outros. Isso foi ontem à noite. O que mudou desde então? E você poderia compartilhar conosco suas impressões sobre o que está acontecendo agora? Bem, agora, como sabemos, o plano foi reduzido para 19 pontos. E, na verdade, até mesmo aqueles pontos do plano que eu li não são exatamente o que realmente estava lá. Ele estava cerca de 70% relevante desde o início. Na verdade, há outros pontos lá sobre os quais foi decidido não divulgar para a imprensa, e agora reduziram para 19 novamente, dos quais não sabemos. Nós sabemos apenas o que eu li. Foi retirado, a pedido da União Europeia, o ponto sobre usar os 100 bilhões de ativos russos para reconstruir a Ucrânia. Isso evidencia o interesse da União Europeia na situação.
Ou seja, o interesse da União Europeia. Quer dizer, o desejo de manter a guerra. Sim, sim. Sou assim, temos essa caneta, vejo, é normal. Vou tentar com outra câmera não tão boa e ver o resultado. Não, agora a imagem está normal. Vou trocar a câmera nas configurações para melhorar. Tudo bem, Denis, pode ir, depois pergunto. Sim, obrigado. Bem, eu ainda gostaria de começar dizendo que esse plano de paz do Trump, desde o início, foi chamado nada menos do que de capitulação da Ucrânia. Você concorda com essa definição? Quero dizer, com base nos pontos que foram originalmente estabelecidos lá. Foi assim que o vimos desde 28? Não, isso definitivamente não é uma capitulação, nem chega perto disso. Capitulação, na verdade, tem uma definição bastante clara. Isso é a rendição das Forças Armadas. Basicamente, a bandeira russa deveria estar em Kiev. Nada disso está nem perto de acontecer. Isso é um compromisso, é algo parecido com o que aconteceu entre a Finlândia e a União Soviética durante o conflito. Não digo que isso seja bom para a Ucrânia. Um bom desfecho para essa guerra era improvável, dado tudo o que ocorreu. O melhor teria sido encerrar logo. Em maio de 2022, o exército russo foi derrotado. Putin estava muito flexível. E em Istambul não tinha, não sei, 60% ou 70% do que ele exige agora. Bem, isso não foi feito, isso não foi feito. E cada próxima janela, olha, mudei a câmera, mas a mesma coisa acontece. Bom, agora eu acho que isso vai se resolver. Eu? Não sei, é difícil dizer. Parece um problema na conexão. Aham. Porque a gente, tipo, não tem nenhum problema, quero dizer, com a conexão. Agora está normal, né? Continue, por favor, vamos lá. Não vamos prestar atenção nisso, tá bom? Não há capitulação aqui. A Ucrânia está em uma situação difícil. Não pode haver um bom desfecho para a guerra, só pode ser catastrófico ou muito ruim. Essa é uma opção muito ruim. Catastrófico é continuar. Por que então? A próxima condição, a próxima janela para negociações será completamente diferente, muito pior. O Denis bem, há muitas conversas naturalmente girando em torno dos territórios, sim. E até mesmo algumas horas atrás, a RBC Ucrânia DA publicou informações de que a Ucrânia e os Estados Unidos concordaram com a maioria dos pontos do plano de paz. A questão do território e a entrada da Ucrânia na OTAN serão debatidas por Zelensky e Trump. Sobre as questões territoriais, como você comentaria? Sabe, eu acho que o principal nessa situação não são os territórios. O principal nessa situação é aquelas questões que afetam o futuro da Ucrânia, seu bem-estar e a democracia. Porque você pode ter o território de 91 e mesmo assim nada vai dar certo. Ou seja, se a Ucrânia continuar vivendo como antes, com o mesmo nível de corrupção, então basicamente a situação será essa mesma de antes e nada vai mudar. Denis, por favor, me diga, você está nos vendo agora? Não. Sim, eu estou vendo vocês. E eu não estou te vendo de jeito nenhum, tipo, sim. A nossa imagem ficou toda distorcida, vamos tentar talvez sair e entrar de novo, Denis, se não for incômodo para você. Porque a nossa imagem realmente travou, não está claro como. Paramos de ver sua câmera. Agora está normal, sim. Perfeito. Entendo por que isso acontece agora. Acho que tenho um mau pressentimento do porquê isso está acontecendo. Mesmo assim, logo vou começar a acreditar em teoria da conspiração com tudo o que acontece hoje. Denis, sabe o que eu queria perguntar? Quando você anunciou ontem que viria, recebemos muitas perguntas. Não sei se é o momento, mas vou fazer uma dessas perguntas. Pergunte para Denis o que, na opinião dele, a administração Trump quer da Ucrânia. Por que a administração quer que a Ucrânia seja mais flexível e encerre a guerra? Legendas criadas por Dima Torsok. Na sua opinião, Zelensky pode ou quer acabar com a guerra, mas qual seria a reação do povo ucraniano se, por exemplo, ele decidisse assinar esse acordo? Ou como seria? E a maioria dos militares, sabe, aqueles com quem eu converso, no meio militar,
A maioria apoia o fim da guerra há tempos e todos os civis ficarão satisfeitos com o término. Não ficarão satisfeitos os que lucraram ou ganharam status social com essa guerra, que não tinham antes. Mas o fim de Zelensky será... Bem, o fim de Zelensky será ruim. De qualquer forma, qualquer decisão que ele tome, ele não tem mais futuro político. Ele não tem mais aprovação. Eu não sei o que a equipe dele conta para ele e que tipo de cenário ele mesmo imagina. E ele está numa zona de conforto. Mas agora ele precisa, depois de tudo o que fez, pelo menos no final tentar, na medida do possível, salvar a própria imagem. A Ucrânia pode manter a aliança com os Estados Unidos da América sem cumprir exigências de Washington? Legendas, Dima Torzok. Mas nós não temos uma aliança com os Estados Unidos. Somos parceiros e mesmo assim é algo bem frágil, digamos assim. Defendo há muito uma aliança com os Estados Unidos da América, mas a Ucrânia precisa mudar para isso. A aliança só pode ser mútua quando você tem algo a oferecer. E nós temos o que oferecer, mas somente sob a condição de uma liderança capitalista correta. E nós, uma aliança com os Estados Unidos, o cumprimento das exigências de Washington. Seus conhecidos, amigos, digamos, como eles veem a possibilidade de Donbás e a região de Lugansk passarem para a Rússia? Sabe, eu geralmente tento não responder a esse tipo de pergunta. Vou explicar por quê. Porque se eu responder agora, é como se eu assumisse parte da responsabilidade do Zelensky, mesmo sem ter influência direta sobre isso. Se eu disser que não me importo que o Donbás seja russo, vão dizer: olha, ele está entregando o território para o Putin. Eu agora... Dizer que não se pode entregar o Donbás, então serei um hipócrita. Preciso pegar um fuzil e ir para a linha de frente. Então o Zelensky está na mesma situação agora, você não acha? Ele é político, sabia onde se metia. Essa guerra era evitável, ele tinha influência para isso. Eu não tinha mecanismos de influência. Minha única ferramenta de influência era meu público. Por isso, posso dizer o seguinte para vocês. De outra forma, parafraseando, a Terra não vale uma vida humana. Essa é minha convicção profunda, e a vida humana é o principal valor da civilização ocidental. Se fazemos parte da civilização ocidental, a Ucrânia precisa valorizar as pessoas e pôr fim à guerra. Quero chamar sua atenção novamente. Como a Alexandra disse, vejo 3 questões principais: neutralidade, língua russa e liberdade religiosa. Isso não depende do Putin ou da Rússia, mas sim da democracia ucraniana. E eu sou a favor da privatização. Muito se fala sobre garantias de segurança no futuro. Mas, na verdade, se esses países que assinam garantias de segurança no estilo OTAN quiserem, não vão cumprir isso. Todos entendemos isso. A principal garantia de segurança é a vida interna da Ucrânia. Um país com 3.500 estatais como a Ucrânia e milhões de servidores públicos não é livre de corrupção. 1 em cada 3 na rua é servidor público. Isso não é normal. Um país assim sempre será corrupto, nunca forte ou rico, e viverá sob ameaça. Pessoas como Putin, canibais, para quem a Ucrânia ao lado parece uma presa fácil. Isso aconteceu agora. E agora como viveremos? Moramos nas fronteiras de 1990 e até o fim de 2013. Bem, como lidamos com isso? Vocês sabem, eu vou contar para vocês o que acontecia na Crimeia. Com o domínio da máfia, do crime e dos agentes do Serviço Federal de Segurança, havia um parlamento local, que já era semi-separatista há muito tempo. E todos eles tinham, sabe, como se fosse um programa obrigatório. Terra na Crimeia, perto do mar. Construir uma mini pousada, café ou apartamentinho era a programação obrigatória para os funcionários públicos. Lá ainda existiam sanatórios da época da União Soviética, chamados privilegiados. Eles iam para descansar e aproveitar esses benefícios. Então, perdemos a Crimeia. E eu defendia que a Crimeia deveria se tornar algo como, bem, Las Vegas, uma zona de jogos.
uma área sem impostos, onde drogas leves, prostituição e outras atividades seriam liberadas. Lá haveria dinheiro. Deveria ser um resort que competisse com os turcos, com outros. O que o Egito fez? Eles praticamente deram a terra de graça para os americanos construírem hotéis, para tudo. E também era preciso dar a Crimeia de graça para os americanos, para as corporações. Construiriam hotéis aqui e a região prosperaria. Isso garante segurança. Trazer Elon Musk para a Ucrânia e oferecer ótimas condições para suas fábricas é garantia de segurança. Privatizar essas empresas estatais, e eu vou te dizer, lá tem muitas excelentes. Bilhões de dólares para o tesouro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nossos oligarcas não vão comprar isso. Serão países ocidentais, garantindo segurança quando a Ucrânia integrar a economia mundial. E esses papéis, isso é tudo. Como disse, a história mostra que é possível descumprir ou cumprir só em parte. Por isso, eu não levo isso a sério. Agora, você deu o exemplo do Egito, da Turquia, mas nem no Egito, nem na Turquia há drogas, não há prostituição nos resorts. Mas, pelo contrário, é mais provável que isso aconteça em outros lugares, digamos assim. Bem, não quero ofender ninguém. A Tailândia, e muitas pessoas gostam de ir para lá, mas digamos assim, é difícil chamar a Tailândia de um país com uma economia forte. Por isso, acho que aqui é um ponto muito controverso em relação a essa liberdade tão aberta. Se olharmos para os Estados Unidos, por exemplo, vamos pegar a Flórida, é claro que lá também não existe isso, então é difícil dizer aqui, mas novamente nesse aspecto pacífico. Na verdade, agora nem sabemos mais como ele está, porque, de acordo com informações do Financial Times, ele foi reduzido para 19 pontos. Não se sabe o que foi retirado ou não. Mas a questão é só que, pelo que entendi, a Rússia ainda nem expressou sua opinião. Ou seja, ela nem sabe o que foi cortado lá, né? Por isso, aqui realmente fica uma grande questão de... Mas é muito controverso. Como você comentaria o ponto sobre a redução do exército ucraniano? Isso não afeta diretamente a segurança da Ucrânia? Inclusive 5? Estamos falando de 600 mil soldados do exército regular. Isso não é apenas um grande exército, é um exército incrivelmente grande. A Ucrânia lá agora não tem outra saída a não ser formar um exército profissional. A pessoa deve ir para lá de forma consciente, como acontece nos Estados Unidos, eu não sei como é no Canadá. Essa é a vocação dele. Ele assinou um contrato e é um profissional em serviço. E como a Ucrânia vai sustentar 600 mil militares, mesmo considerando $1.000 já é um salário baixo. O mercado de trabalho é afetado, pois muitos homens preferem ir para o exército em vez de trabalhar no setor privado, prejudicando a economia da Ucrânia. O segundo ponto é quanto dinheiro seria necessário para o orçamento anual de um exército assim. Só para os salários, isso já resulta em bilhões de dólares. 600 mil pessoas recebendo $1.000 geram 600 milhões por mês ou 7,2 bilhões por ano. Só os salários já são altos, sem contar a infraestrutura que também custa muito. Antes da guerra, o orçamento da Ucrânia era de 40 bilhões de dólares. Isso é inviável. Acredito que um exército profissional não deve ter mais de 300 mil pessoas. Porém, é importante treinar a reserva. Homens e mulheres a partir dos 18 anos devem saber atirar e prestar primeiros socorros. Sem obrigar ninguém a ir ao campo, mas de forma moderna e de mercado, agora recrutam instrutores. Você passou por isso, recebeu um certificado simbólico e cumpriu seu dever para situações difíceis. Percebe essa hipocrisia aqui? Quando se trata de salvar o Estado de verdade, então em Kiev, no início da guerra, distribuíram fuzis Kalashnikov em massa, quando havia realmente uma ameaça existencial. Assim que ela desapareceu. E eu, digamos assim, se é que posso dizer, faço lobby pela posse livre de armas na Ucrânia. Não pode. Entende qual é a situação? Ah, Denis, sempre tive essa dúvida. Para onde tudo isso foi depois? Vimos que era realmente distribuído. Literalmente, digamos assim, as pessoas chegavam nos caminhões e pegavam quase que apresentando uma carteirinha de estudante, por assim dizer. E depois o que aconteceu, a história do destino dessa arma com a população... Aconteceu de formas variadas. Alguns devolveram voluntariamente, outros não.
Ah, então houve uma ordem para devolver? Claro, claro. Depois mandaram devolver. Denise, sabe o que me surpreendeu agora? Quando você falou sobre a Crimeia, eu sou da Crimeia e o que você contou me deu a impressão de que você morou lá. Quando você estava contando sobre como era antes, sobre esses sanatórios e sobre quando as pessoas começaram a chegar. Eu saí da Crimeia em 1990, já estava começando quando aquelas pessoas muito ricas começaram a chegar, quero dizer, funcionários ucranianos ou membros do governo, e começaram a comprar tudo lá. Bem, isso era só o começo. Mas eu me lembro muito bem quando todos esses sanatórios do governo, como você os chamou, ao longo da costa de Burzu, Ufá, Miscor, Semis, Milas, Foros, Crimea é minha casa, vi tudo isso acontecer. Na Ucrânia havia esse ministério, mas provavelmente não existe mais. Glavplod-Vimboma, da República Socialista Soviética da Ucrânia, eram todas as vinícolas, as mais elitizadas, as mais ricas, aquelas que realmente se destacavam. O que? A Crimeia, frutas e vinho. Então, esses ministros, cujos nomes eu até lembro, vinham e, na verdade, se tornavam os donos da península. Então, enquanto você contava isso agora, imagens passaram diante dos meus olhos. Só não sei como você sabe disso tão bem, afinal, você não é da Crimeia, né? Não. Não sou da Crimeia, mas passei férias lá na infância. A última vez que fui foi quando ainda era atleta profissional, antes da anexação, em Sevastopol. Primeiro, em Sevastopol eu sempre me senti desconfortável. Era, por assim dizer, uma cidade russa em seu espírito. E eu, de certa forma, já entendia subconscientemente naquela época que isso não levaria a nada de bom. Essa atitude em relação à Crimeia que você confirma também se aplica à Ucrânia. É como um pedaço de carne onde moscas pousam e rasgam. Foi o que ocorreu com a Ucrânia, despedaçada por seus funcionários e políticos corruptos. Havia um presidente fraco nos Estados Unidos, Putin justamente acumulou o que precisava e decidiu atacar. Agora vemos o triste resultado: invasão em larga escala na Ucrânia e anexação de territórios. Os próprios políticos permitiram isso sem sofrer punição. Se essa situação não for mudada radicalmente, se a estrutura da Ucrânia não for alterada, então no futuro isso será apenas uma contagem regressiva para uma nova guerra, seja híbrida ou em grande escala, é sempre algo ruim, até catastrófico. A pergunta para você é a seguinte, Denis, sobre o fato de que agora Elon Musk, com esse novo programa dele, que permite determinar a localização, quem está onde, como você explica o fato, Denis, de que algumas pessoas que supostamente estão lutando publicamente, entre aspas, e estão fazendo postagens de Kiev, mas a geolocalização mostrou Dubai, Varsóvia, Nice. Bem, estamos falando, é claro, dos líderes ucranianos. Sim, é isso. É incrível o que o Musk fez. Aconteceu que foi criada uma espécie de bolha na mídia, uma bolha de propaganda onde pessoas que não vivem a realidade da guerra, como aquelas que realmente estão na Ucrânia, não conhecem essas realidades da guerra. Andam espalhando, ofendendo e dizendo que todos devem ir lutar até a vitória final. Mas o mito caiu. Todos já percebiam que havia algo errado, no mínimo. Agora, isso já está claro. Está comprovadamente visível. É isso que vale a propaganda. É essa a hipocrisia que acontece hoje na Ucrânia, com a qual precisamos acabar. Você disse que não haverá um plano perfeito. Mas afinal... De algum jeito, essa situação ela não pode durar para sempre. Denise, essa guerra tem que acabar algum dia e não existe um plano perfeito. Então, o que existe? Existe um plano imperfeito, existe um compromisso feito rangendo os dentes que precisa ser aceito. Eu não estou dizendo que aqueles 28 pontos que vimos na imprensa devem ser todos assinados sem olhar. Claro, lutar onde for possível lutar, mas eu vejo ali pontos-chave e vejo pontos, digamos, secundários. E se eu não acredito nisso, claro, se retirarem aqueles pontos de que estou falando, então a Ucrânia vai viver como antes e nada vai mudar. Acredite, na Ucrânia, além da ameaça militar de Putin, há uma grande divisão na sociedade, o que é muito perigoso.
Tudo bem, Denis, o que fazer nessa situação? Hoje, né, o presidente da Ucrânia, Zelensky, nessa situação, qual seria a decisão correta dele? É isso. Obter as melhores condições com Trump, assinar e, 100 dias depois, realizar eleições na Ucrânia. Acredito que devem ocorrer tanto as parlamentares quanto as presidenciais. Ele não deve se candidatar, deve sair. É isso. Isso é o que ele pode fazer agora pela Ucrânia. E qual é a popularidade dele como presidente na Ucrânia hoje? Bem, extremamente baixa, extremamente baixa. Ou seja, ele é apoiado por pessoas incapazes de pensar por si mesmas, que lucram com a guerra e por quem foi influenciado pela propaganda. Mas essa é a mesma categoria que não pensa por si só. Apoio a ele hoje deve ser de 10 a 15% no máximo. E quando você falou sobre essas três categorias, neutralidade, liberdade religiosa e língua russa, você poderia explicar o que isso significa, Denis? Isso já estava declarado. Na verdade, a Ucrânia sempre foi neutra. Antes do Zelensky, o presidente Piotr Alexievich Poroshenko fez uma emenda na Constituição 3 meses antes de perder a eleição para Zelensky. O caminho para a OTAN, para que isso? No final ele perdeu do mesmo jeito, mas o caminho para a OTAN ficou. E o tempo todo nos diziam: OTAN, caminho para a OTAN, caminho para a OTAN. O ingresso na OTAN exige reformas internas e no exército, mas nada disso ocorria, embora fosse declarado. Eu sempre fui a favor da OTAN, vou ser honesto com você, mas durante a guerra eu me aprofundei nisso e olhei de fora e entendi claramente. A Ucrânia deve ser um país neutro como a Áustria. Neutralidade armada com cooperação com a OTAN, mas sem ser membro da OTAN. E essa é uma questão que deve ser resolvida de forma definitiva e não deve mais ser discutida na sociedade. Essas oscilações, será que vão nos aceitar? Os Estados Unidos disseram claramente: mensagem. A Ucrânia não vai entrar na OTAN, acho que a Alemanha, acho que a Espanha, 5 a 7 países, Bélgica. A Ucrânia não vai entrar na OTAN. Quis entrar, não aceitaram. Fui o primeiro a pedir: aceitem na OTAN. Nos recusaram. Sou realista, Ucrânia. Precisamos encarar a realidade daqui em diante. Eu falo russo fluentemente, em ucraniano, sempre me estudei em ucraniano. Na minha família falam diferentes idiomas. E por isso, é preciso reconhecer que metade da população da Ucrânia sempre falou russo. Essas pessoas odeiam Putin, amam a Ucrânia e não são separatistas. Ou seja, esse é o ponto que os políticos do nosso país manipulam. Em Israel, o árabe era estatal, agora é oficial. E todos sabem que documentos e placas estão em árabe. Lá, essa questão nunca foi politizada. Se fosse, haveria uma explosão social. Eles sabem que não devem mexer nem abrir a caixa de Pandora. Na Ucrânia, fizeram isso por razões políticas. E o terceiro é a liberdade de religião. Eu, pessoalmente, não tenho ligação com nenhuma igreja, mas entendo claramente, admiro a Constituição americana, que estabelece claramente a liberdade de religião. Devem existir todas na Ucrânia. Podem chamar de Patriarcado de Moscou, por favor. Se houver agentes da KGB com patentes atuando em rede, precisam ser desmascarados e levados ao tribunal ou prisão, não sei ao certo. Mas nós temos agentes russos tanto na Rada Suprema quanto nos serviços secretos. Mesmo assim, a Rada Suprema ou os serviços secretos não são fechados por causa disso, não é verdade? Na Suprema. Na Rada há um monte de agentes. Podem. Obrigada, Denis. Obrigado, Denis. Sim, bem, sobre o escândalo de corrupção, sim, né? Está claro que o plano de paz e o escândalo de corrupção, muitos de alguma forma conectam essas coisas. Imediatamente surgem algumas teorias da conspiração, sim, de que literalmente o escândalo de corrupção aconteceu e quase no dia seguinte aparece justamente esse tal plano de paz e exigências muito rígidas para a Ucrânia. Sem dúvida, o fato de que nós vemos essas investigações do NABU, sim, claro, chocam e muitos estão reconsiderando sua opinião sobre o presidente da Ucrânia. Mas, novamente, o presidente, sim, não é o país, porque pode ser que o presidente seja ruim, mas as pessoas vivem na Ucrânia. Por isso, nesse caso, muitos dizem que os principais candidatos principais para
Os principais candidatos ao cargo de presidente são, novamente, os militares. Sim, e isso significa a continuação da guerra. Vamos supor, hipoteticamente, que até o dia 27, quando o Trump deu o prazo, 27 de novembro, dia de ação de graças nos Estados Unidos, sim. No dia 1º, no dia 27, é assinado esse tal plano de paz. Aqui estão 100 dias. Reeleger, o presidente deve escolher um novo presidente. Quem você vê para o cargo, ou, digamos, na sua opinião, como deveria ser o candidato ideal para o cargo de presidente na Ucrânia hoje? Bem, o ideal seria um libertário que garanta o máximo de liberdades e se dedique a reformas com foco econômico, além da reforma judicial. O principal é liberdade e oportunidades máximas para os cidadãos. E ele já existe. Ele não está nas listas que aparecem, nas pesquisas, na sociologia, ele não está lá. Eu respeito muito os militares, mas sou categoricamente contra militares no poder, porque quando o país é militarizado, eu vejo isso agora. Militarismo, militarismo. Ou seja, exército militar permitir empresas militares privadas, ou seja, companhias militares privadas, exército por contrato. Lá, os militares cumprem seu trabalho profissional e agora têm uma experiência de combate única no mundo. Isso são super profissionais e devem agir profissionalmente. Essa é a minha visão. É isso, essa é a minha visão. Sim, bem, se continuarmos nesse assunto das eleições na Ucrânia, mas nós entendemos que muito provavelmente nessa situação específica os ucranianos vão votar nos militares. Sim, o que pode levar à retomada do conflito. Não lembro quem disse recentemente que todo conflito congelado acaba sendo descongelado. Nesta situação, supondo esse plano de paz, na verdade, é basicamente, digamos assim, o congelamento do conflito. Porque território, a mesma região de Donbass, região de Lugansk, a mesma Crimeia, eles ficam no ar. Ou seja, eles podem ser reconhecidos, digamos assim, podem ser reconhecidos pelos Estados Unidos, mas pelo menos no futuro próximo isso não parece provável para que os europeus façam isso. Ou seja, a questão dos territórios, de uma forma ou de outra, vai acabar sendo resolvida de alguma maneira em algum momento. Daqui a 20, 40, 50 anos, daqui a um ano, não se sabe, né? Mas qualquer congelamento como resultado desse conflito especificamente territorial, porque, na minha opinião, nesta situação específica, o principal ainda são os territórios. Parar a Ucrânia. Então, e consequentemente, tudo isso pode, digamos assim, se repetir. E depois, outra coisa que eu queria te perguntar, o mais importante sim. O que você acha disso, afinal? Você fala sobre o status neutro da Ucrânia, mas o que você acha? Isso ajudaria a Ucrânia, digamos assim, a não ser esse alimento para a Putin? Ou seja, você tem certeza de que Putin atacou a Ucrânia exatamente porque a Ucrânia deixou de manter esse status neutro? Ou havia homens completamente diferentes lá? Não, Putin atacou. Não foi por isso, ele atacou por muitos motivos, muitos dos quais só ele entende. Você ouviu ele, essas lições de história. Mas como posso te dizer isso? Reduzir a agressão e considerar os interesses de todos evita guerras e impede novos conflitos. Ou seja, devemos aceitar que a Rússia é como ela é nossa vizinha. No lugar da Rússia, por exemplo, não vai aparecer o Canadá. É preciso levar em conta os interesses de todos. A neutralidade é justamente levar em conta os interesses de todos. Na verdade, até os interesses da Ucrânia estão em jogo. Se receber armamentos, isso certamente levará à guerra. Eu discordo categoricamente de você que as pessoas vão votar em um militar. Eu, por exemplo, não vejo isso de jeito nenhum no humor das pessoas. Elas já estão tão cansadas da guerra que justamente não querem um militar. Além disso, sobre a questão do território, eu também já falei para você. Por quem, Denis? Só me diga o sobrenome. Por quem as pessoas vão votar hoje? Agora, eu não vou dizer o sobrenome para você, porque não há eleições, não há processo eleitoral, serão novos rostos, haverá muitos rostos novos. Sobre a questão do congelamento, é exatamente para isso que estou levando. Se esses pontos que mencionei não forem fundamentais e claramente especificados, isso será o congelamento do conflito, e eu sou contra o congelamento.
Ou seja, é uma ferida, ela precisa ser resolvida. Não adianta colocar um band-aid ali e achar que vai cicatrizar sozinho. Não vai cicatrizar. Precisamos sentar e resolver tudo agora. Sobre a Crimeia e Donbass, podemos considerar esses territórios nossos e que um dia os recuperaremos. Não sou contra, mas há realidades que precisamos aceitar. Não estou dizendo que a Ucrânia deve reconhecer Donbass ou Crimeia como russos. Precisamos decidir isso internamente, não pela via militar. O ponto A é pela via diplomática, como dizem. Quem defende isso, que explique como fazer. É um congelamento, Denis. Mas por que congelamento? Veja o exemplo das duas Coreias. Não é exatamente um congelamento, mas na prática é quase isso. Só que ela está nessa fase longa, digamos, de não descongelamento. Mas a própria Coreia do Norte, digamos assim, sonha em poder decidir alguma coisa lá. Todos esses lançamentos de mísseis balísticos são, na verdade, uma demonstração de força das suas capacidades. Não vejo solução melhor. A outra opção, lutar até o fim, mas a Ucrânia será derrotada militarmente. Ou seja, essa ideia que alguém lançou de que é possível vencer a Rússia por meios militares, bem, na minha opinião, isso simplesmente, como posso dizer, não faz nenhum sentido lógico. São 140 milhões de habitantes, país militarizado, ditador definido, Serviço Federal de Segurança e KGB no poder e maiores estoques de armas nucleares do mundo. Sobre o que estamos falando seriamente, afinal? Putin até mesmo Não fez mobilização geral, apenas contratava trabalhadores para o fronte. E veja o que está acontecendo hoje. Ou seja, bem, eu estou defendendo o bom senso aqui. Não. eu criei. Essa situação, não fui eu que entreguei esses territórios. Vocês sabem, a maioria dos territórios que perdemos, na verdade, foram entregues por traidores nos primeiros dias da guerra. Sim, claro. Bem, essa pergunta não é para mim. Esse é amigo do Zelensky e foi chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia no início da guerra. Não fui eu. Por isso que eles venham e contem, hoje a mídia tcheca revelou um escândalo. A Ucrânia comprava drones de uma empresa tcheca que os adquiria da China por um valor 20 vezes menor. Ou seja, isso é simplesmente corrupção pura. Eles compravam por $1.000 e vendiam para a Ucrânia por 20 mil. Isso não ocorreu por incompetência no Ministério da Defesa, e sim por corrupção. Então, pessoas assim podem levar a algo bom, a algum tipo de conquista? Do que estamos falando? Crimeia e Donbass não importam. O essencial é preservar o país e viver. Denis, e como você então explique a existência do NABU? Porque, digamos, imaginar algo como o NABU na Rússia é impossível. E, sinceramente, com o nível de corrupção que existe hoje na Ucrânia, no nível, digamos, do presidente da Ucrânia, né? E mesmo assim, o NABU realmente, digamos, tem poder de verdade. Isso é fato. Isso, pessoalmente, por exemplo, me impressiona, me surpreende, no bom sentido da palavra, sem dúvida. Porque é uma instituição fundamental que mostra que a Ucrânia tem futuro nessa área e que vale a pena lutar por isso. Na Rússia, é impossível imaginar que em algum lugar fossem publicados certos tipos de investigações, digamos, sobre Kovalchuk, ou seja, sobre o círculo próximo de Putin, mas isso é impossível. Na Ucrânia, isso existe. Isso não dá esperança de que mais cedo ou mais tarde a corrupção possa realmente ser erradicada, porque dá a sensação de que isso já está em algum lugar no cérebro, que já criou raízes e meio que cresce, junto com as pessoas. Essa corrupção que realmente, aparentemente, é tão enraizada já. Mas, veja, eu acho que isso permite ter esperança, não é? O que você acha? Não. Primeiro, nem tudo é tão simples. Vou te contar. Toda a verdade por trás disso. Mas sobre a corrupção, como alguém que realmente se aprofunda nesse assunto, eu já te disse, são 3.500 empresas estatais, milhões de funcionários públicos. Num país assim, a corrupção é inevitável e invencível. Não adianta combater sua causa. Petrov, Ivanov, Sidorov são maus funcionários, mas agora vamos colocar alguém honesto lá. Sim, não pode ser uma pessoa honesta, aquela que tem corporações bilionárias sob o status de estatais. Cada governo chega ao poder e esses funcionários, na verdade, apenas os alugam. Agora mesmo, o último escândalo é o da Energoatom, Mindit. Todos lucravam com isso. Eles são chamados de empresa estratégica. Então, o que é estratégico deve ser privatizado em primeiro lugar. É o que mais precisa de uma gestão de qualidade. Agora vemos que até agentes do Kremlin provavelmente se infiltraram lá. A corrupção, ela
As causas são eliminadas drenando o pântano, não combatendo os mosquitos. Agora, sobre a NABU, essa organização, criada pelos globalistas que controlaram a Ucrânia em 2014, foi ineficaz por anos, mesmo com grandes orçamentos e cooperação com o FBI. Mas isso era uma espécie de contrapeso, porque os globalistas entendiam que, apesar de colocarem seus próprios representantes aqui, ainda assim eram pessoas sem limites, e era preciso pelo menos algum tipo de controle sobre eles. E a NABU só se ativou quando os globalistas tomaram essa decisão, isso foi no verão deste ano. Não podemos mais trabalhar com Zelensky, ele perdeu o controle. Isso é um elemento de pressão política. Sim. Hoje eu Apoio o NABU, este é o último. E também os apoiei no verão. Isso serve como contrapeso ao poder. Fechar o NABU hoje representa a tomada total do poder por Zelensky e Yermak. Estou do lado deles. Mas globalmente isso não resolve os problemas. Então, Ou seja, não é essa instituição que para nós deste lado do oceano realmente parece ser... um contraponto real. Sim, eu me deparo com isso o tempo todo. As pessoas que não vivem na Ucrânia, ou olham para isso de fora, ou julgam pela imprensa, elas não sabem essas coisas internas, por assim dizer. Sim, claro, isso. É uma história invencível desse jeito. Denis, tenho várias perguntas para você agora, né? Enquanto falava com o Denis sobre o escândalo de corrupção e a partida de Mindit para Israel. Essa situação influenciou a relação da sociedade ucraniana com Israel em relação à questão judaica, porque é compreensível e comprovável é que Israel, se houver tal pedido da Ucrânia, extradite Mindit ou não. Mindit, Israel certamente não vai extraditar, assim como nenhum outro de seus cidadãos. Sim, uma onda de antissemitismo, já por assim dizer, está crescendo. Nas redes sociais, vemos todo tipo de imagens e conteúdos desagradáveis sobre isso. Esse foi o risco que Zelensky assumiu, sobre o qual ele, aparentemente, não pensou nem um pouco. O que acho interessante nessa história é que outros judeus agora na oposição a Zelensky também levantam essa questão, mesmo sendo judeus. Por exemplo, Dubinsky, atualmente preso em centro de detenção, é judeu e escreve posts antissemitas. Ou seja, essa história definitivamente não é saudável. Então, a questão é essa: nós tínhamos pessoas de Vyshyvanka, traidores do país e corruptos que falam a língua ucraniana em ucraniano. Isso não influencia em nada. Existem idiotas em toda a nação, mas é difícil explicar isso para o nosso povo. Bom, eu não diria que a Ucrânia é um país antissemita, mas isso realmente é alimentado. É alimentado. E a pergunta para você é a seguinte: pergunte ao Denis, na verdade, Zelensky é ucraniano ou judeu? Bom, eu não sei que tipo de pergunta é essa, mas essa é a pergunta. Um rabino ortodoxo dará sua definição, outra pessoa dará a dela, e quem sente algo terá sua própria opinião. Deixe que o próprio Zelensky responda essa pergunta. Eu não. Julgo as pessoas pela nacionalidade, então nem quero responder. O que fala mais alto sobre o estado do governo ucraniano? As localizações reveladas ou o último escândalo de corrupção? Continuação. Escândalo de corrupção? Não são apenas amigos do presidente, são seus parceiros de negócios mais próximos. E ele não pode não saber de tudo isso. E o NABU sugeriu que há gravações. Você sabe, na verdade, hoje saiu uma informação na imprensa de que Yermak reuniu os agentes de segurança e ordenou que atacassem o NABU. Ou seja, perseguir os detetives do NABU, perseguir os líderes do NABU. Você consegue imaginar a escala do que está acontecendo? E supostamente eles disseram que há um deputado chamado Arakamiya. Yermak pediu ao chefe do serviço de segurança da Ucrânia, Maliuk, que notificasse Arakamiya, mas o chefe recusou. Foi uma atitude inteligente, provavelmente os americanos já disseram para não fazer isso. Ou seja, imagina, estão falando sobre a pessoa que hoje representa a Ucrânia como chefe do grupo de negociações com os Estados Unidos e com a Rússia. Comentam que Umerov, chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia e membro das negociações, também será investigado pelo NABU. Bem, você sabe, se eu estivesse observando isso de fora, eu simplesmente pensaria que é uma loucura. Mas essa é a realidade da Ucrânia hoje. E eu sou contra isso. Sim, por quê?
Para a elite ucraniana, negociações são uma ameaça, e para o povo ucraniano, é uma chance de viver ou não. Sim, negociações são uma chance de viver. Para o governo, isso é uma ameaça. Mas devo constatar, infelizmente, você sabe, quase ninguém que saiu quer voltar para a Ucrânia, pois não acreditam mais. Muitos na Ucrânia afirmam, quando abrirem as fronteiras, vamos embora. Isso me deixa muito desconfortável. E sabe o que essas pessoas fizeram? Elas confundiram o Estado com o país, porque a Ucrânia é um país maravilhoso. A negatividade que sentem por Zelensky acaba sendo projetada na Ucrânia por nós. Legendas. Olha, o próprio Gennady Voloshov sempre, quantas vezes. Eu conversei com o Gennady e eu disse isso quando ele já estava de mau humor, muito chateado. E quando eu falei, e eu sei, Denis, você também conversou com ele, eu disse, Gennady, espere, tudo vai se resolver. Vocês podem morar no Canadá ou nos Estados Unidos da América. Ele dizia, nunca eu quero viver só na Ucrânia, só na Ucrânia. Ele me disse isso 1000 vezes. Ou seja, existem pessoas assim que querem viver só na Ucrânia. Bom, provavelmente a gente é meio doido. O falecido Gennady e eu sempre falávamos sobre voltar para a Ucrânia, discutindo isso o tempo todo e tentando definir prazos para nós mesmos. É verdade, é verdade. Uma pergunta para você. Pergunte ao Denis quem, na opinião dele, dentro do governo ucraniano, está bloqueando as negociações hoje, Zelensky ou Ermak? Hoje em dia, ninguém mais está bloqueando, porque há uma forte pressão dos Estados Unidos. Eles é que estão bloqueando. Alexander, é uma questão complicada. Antes do programa, eu lia as notícias. O chefe do parlamento ucraniano afirma que a guerra só termina quando a Ucrânia retomar a Crimeia. Bem, conte como recuperar a Crimeia? Dá vontade de perguntar isso para ele. E como eu respondo a essa pergunta depois disso? Ou seja, eles continuam jogando esse joguinho deles em público, como se não houvesse nenhum compromisso. Tudo sem compromisso, sabendo que nesse momento estão acontecendo negociações justamente sobre um compromisso. Não entendo por que isso está sendo feito. Mas se hoje pegarmos, e não falo só da sociedade ucraniana, mas também das pessoas que vivem fora da Ucrânia, pessoas como você e Gennady, só Ucrânia. Existem aqueles que dizem qualquer lugar, menos Ucrânia, e eles também terão seus próprios argumentos para isso. Muitos que conheço dizem, queria que a guerra acabasse. Mas agora você está dizendo que só se a gente recuperar a Crimeia. Mas até mesmo os políticos já entendem que isso é praticamente impossível. Isso significa que a guerra nunca vai acabar, ou talvez seja o desejo deles de nunca acabar com ela, entendendo que a questão da Crimeia, bem, provavelmente está em parte resolvida. Editor, sim, bem, entende, especificamente para o governo de Zelensky, isso significa uma escolha e a perda do poder. Quem quer perder o poder? Por isso, é claro que não. Por outro lado, a chamada oposição, representada por Poroshenko, também são pessoas que têm fortes ligações com os globalistas, com a Europa. Poroshenko sabe que, apesar de ter bancada hoje, não seria eleito se houvesse eleições amanhã. Ele se mantém no poder a todo custo, e isso é o horror da situação. Sempre defendi eleições, até durante a guerra, pois as tecnologias modernas permitem isso. A crise política na Ucrânia hoje existe porque não houve as eleições parlamentares e presidenciais. Tenho uma pergunta para você, pelo que entendi. Você é da Ucrânia, porque quase todo o círculo próximo de Zelensky, segundo o Twitter, passa mais tempo na Europa do que na Ucrânia. Na sua opinião, Denise, isso é mais uma traição ou uma fuga em pânico? As pessoas não sabem que essa função está disponível há 3 dias. Acredite, esse grupo também está muito bem na Ucrânia. Eles têm posição privilegiada. Lá não há mísseis nem drones voando. Eles têm todas as oportunidades para ganhar dinheiro colossal. Por isso, eu acho que para eles a Ucrânia é um coxo. Eles se sentem confortáveis lá.
A questão é a seguinte, mas essas perguntas são diferentes, né, Denise? Eu escolho aquelas que são mais delicadas. Qualquer uma pode ler as desagradáveis também. Inclusive, Você afirma, Denise, que o regime de Zelensky está desmoronando por dentro. Quais fatos comprovam isso? bem, os escândalos de corrupção, em primeiro lugar, comprovam isso. Em segundo lugar, a tentativa de golpe, quando 2/3 dos deputados de Zelensky exigiram que ele demitisse Ermak. Né? Em segundo lugar, a tentativa de golpe, quando Zelensky... Isso é um motim a bordo. Tudo já ocorre abertamente e Zelensky precisou apagar esse incêndio. Tudo isso é um castelo de cartas. A casa desmorona e não poderia ser diferente. É uma companhia completamente podre e corrupta. Vamos chamá-los assim, essas pessoas. Denise, como você enxerga o papel de Ermak nisso? Porque, bem, muito frequentemente é mencionado esse certo cardeal cinza no poder da Ucrânia. Como você descreveria isso? Sim, é quem Zelensky confiou todos os assuntos internos da Ucrânia. Ou seja, Zelensky disse que ele se concentra na comunicação com os parceiros, conseguir dinheiro, conseguir armas, tipo diplomacia. E Ermak está completamente no topo da pirâmide, a pirâmide de corrupção na Ucrânia. Quem nos ouve fora da Ucrânia não entende os fluxos financeiros de que falamos. São dezenas de bilhões de dólares. Isso é quando tudo está sob o seu controle. Ou seja, até grandes empresários vão confirmar isso para você. Ele decide absolutamente tudo, qual empresa pode operar, qual não pode. Durante a guerra, o negócio de apostas, o betting, é bilionário. Houve uma redistribuição do mercado. Controlaram todas essas áreas ou só permitiram seu funcionamento quando era vantajoso para eles. Ou seja, coisas simplesmente inacreditáveis estão acontecendo. Além disso, não se esqueça do enorme dinheiro que a Europa e a América enviaram. Eles ficaram com esse dinheiro lá. Por exemplo, Zelensky deu à sua comadre $1 milhão, um orçamento, um programa anual desse orçamento. Com dinheiro do governo, vai lá, faz um programa que ninguém assiste, tem 50 visualizações, mas vai, faz. Ou seja, você entende, mas isso é, bem, um país puramente soviético, um país puramente soviético. Sim, Yermak está à frente de tudo isso, eu já nem considero ele um cardeal cinzento, tudo já foi revelado há muito tempo. E, bem, isso só precisa ser apresentado oficialmente. Não descarto que Yermak pode não sair ileso, enquanto Zelensky pode. Pode parecer ingênuo, mas ainda assim é interessante. Então, na sua opinião, Zelensky, ao assumir a cadeira de presidente, e antes disso também era, digamos, uma pessoa nada pobre, entendi, ou seja, novas oportunidades e fluxos financeiros. Mas chega um momento em que é necessário não exatamente parar. Mas, na verdade, será que ele não vê que a frente está desmoronando, que as pessoas não querem lutar, que está faltando catastroficamente isso e aquilo? Sobre a energia, nem falo, isso é um crime contra as pessoas. É isso. Mas mesmo assim, sim, ou seja, por isso essas pessoas, digamos assim, nós supomos, continuam roubando, sim, em quantidades realmente enormes. A questão é, até quando? Você acha que isso não tem limite? Nunca tem? Imagine um viciado em jogos de azar, num cassino com fichas ilimitadas. Ele nunca vai sair disso, é a mesma história. O cérebro muda de acordo. São pessoas que veem e entendem a vida de uma forma completamente diferente. Eu já conversei com algumas dessas pessoas, algumas vezes. Eu vi, são pessoas totalmente diferentes, biologicamente. Obrigado. Denis, por que você acha que os casos de corrupção são encerrados tão rapidamente? Bem, agora, pelo que eu vi, eles fizeram uma pausa não oficial. Não sei se isso é verdade. Dizem que o NABU prometeu ficar 2 semanas sem publicar nada, pois há negociações importantes e não querem agitar o país agora. Aliás, discordo totalmente. Por isso, hoje nada disso apareceu. Vamos aguardar. Trump adiou o prazo do Dia de Ação de Graças para a próxima segunda-feira e Zelensky deve vir à América na próxima semana. Então talvez algo aconteça depois disso. Ou talvez não. Isso, aliás, prova mais uma vez que essa pressão do NABU é puramente um instrumento político. O que foi o ponto sem volta para o regime de Zelensky? Continuação. Legenda. Sim, para ser sincero, o ponto sem volta foi aquela ditadura que eles construíram. Posso dizer que fui o primeiro a sentir isso, e abertamente o chamei de ditador já no verão de 2022. Por isso, tive que sair do país. Mas as pessoas permitiram que algo terrível acontecesse. Essas ações do TTSK, entende?
Ou seja, a própria guerra se tornou um ponto sem retorno. Vou te dizer assim, essa continuação da guerra se tornou um ponto sem retorno. Continuação... Não eu, por isso você já sou eu. Eu tive. O principal é que ele entendeu que voltou, mas só confirmou. Sim. Ele está no centro de atenção, por isso, olha, Eu acabei de perguntar isso ao Gennady Viktorovich e ele disse que é exatamente a mesma história, que digamos Putin e Berezovsky. Ou seja, Putin eliminou Berezovsky, assim como Zelensky está eliminando Kolomoisky. O senhor concorda? Sim. é uma analogia completa, 100%. E acho que a mesma filosofia estava no centro, a mesma que Putin tem, também estava com Zelensky. Por que, Denis, ele está devorando ele? As ações de Zelensky mostram isso, sejamos honestos. Políticos russos dizem que ele fazia shows em festas corporativas para eles. Algo mudou dentro dele. Eu dancei para vocês e agora vou mostrar para todos vocês que o cinema o atraia. E então ele começou a fazer isso. Essa é uma característica típica de pessoas mesquinhas. Ahan, qual é o nível de sentimento anti-americano na sociedade ucraniana hoje? Pode-se ouvir slogans como americanos fora da Ucrânia, vocês nos fizeram de idiotas, ou seja, os americanos são culpados de tudo. Existe essa ideologia na Ucrânia ou isso é algo inventado? Não, esse negócio de americanos fora da Ucrânia não existe, mas aos poucos está crescendo o que a propaganda russa criou. A ideia de que os americanos são culpados de tudo, que eles são os vilões. Entende que isso é uma mentalidade comunista? Nós precisamos, vocês têm, então vocês nos devem. Vocês devem tudo. Vocês precisam fazer tudo por nós e nos dar tudo, pois é nossa situação. Entender por que estamos assim e como sair não explicam. Só falam da guerra, seguimos em frente. Você faz a pergunta, mas quem vai pagar por isso? A América tem que dar? Não vai dar. A Europa tem que dar? Como é que dá para falar sério sobre alguma coisa com essas pessoas? Bem, você está absolutamente certa. Hoje eu li que, por algum motivo, existe um ódio especial na sociedade ucraniana em relação ao Tivu Vitkov. E o que o Vitkov fez de tão ruim na Ucrânia para que hoje ele seja tão odiado? Eles acham que o Vitkov se submeteu completamente aos russos e está impondo condições totalmente desfavoráveis para a Ucrânia. Pessoas que nunca construíram nem uma casinha de cachorro na vida. Eu vi. Chamam ele de corretor de imóveis, dizem que ele é só um corretor de imóveis. Bom, Tenta vai para Manhattan, vira bilionário. Bom, enfim, é isso que me incomoda, entende? Denis, queria saber sua opinião. O que acha? Vão passar, digamos assim, anos, décadas, e é claro que na Ucrânia ninguém vai esquecer essa guerra e, o mais importante, as suas consequências. Especialmente eu aqui. Provavelmente vou concordar com você que uma enorme quantidade de ucranianos, muito provavelmente, não vai voltar para a Ucrânia, mesmo que, digamos assim, seja assinado um acordo de paz lá. Não importa, sim, ao se alcançar, digamos, uma paz pacífica. Bem, o que você acha nessa geração que vai nascer, que vai construir uma nova Ucrânia? Quem ela vai culpar por tudo isso? A equipe de Zelensky, o próprio presidente da Ucrânia, ou ainda assim o presidente da Rússia, Putin, e os russos? Porque eu vou explicar o porquê. Eu pergunto porque tenho a impressão de que hoje há muitos ucranianos que culpam principalmente o presidente da Ucrânia por tudo. É ele o culpado de tudo isso, de a guerra ter começado, é culpa dele, porque quando se candidatou, ele prometeu, mas não cumpriu, e a guerra começou. Ele é culpado pelo fato de que deveriam ter acontecido negociações lá, digamos, em Istambul. Sim, ele não fez isso, mas era preciso fazer e assim por diante. Ou seja, Zelensky é apontado como o culpado, mas não se menciona quem realmente iniciou tudo. Peço desculpas, Denis. Temos uma ligação telefônica. Se não for difícil para você, vamos... Minha pergunta? Respondemos depois, agora vamos ouvir nossa ligação. Bom dia, você está no ar. Olá, qual o seu nome? Bom dia.
A ligação caiu. Sim, por isso, Por isso, nada nos impede. quero dizer apenas o nosso telefone. 778-700-067. Se você quiser fazer uma pergunta para Denis, nosso convidado, tem que fazer agora, e não quando faltam 3 minutos e Denis não tem mais tempo. Não podemos ler sua pergunta, dar a você a tua oportunidade, então faça isso com antecedência. Desculpe, por favor, Denis. Sim, estou ouvindo, Denis. Putin é um agressor. Isso nem se discute. Era possível evitar a guerra e pará-la antes? Sim, por isso muitos culpam Zelensky justamente. E sabe, vou falar sobre mim agora. Eu estava em Kiev quando a guerra começou. Ouvi a primeira explosão forte por volta das 5 da manhã, se não me engano. A primeira coisa que pensei não foi que o Putin era um canalha, embora eu sempre o chamasse assim antes, mas xinguei o nosso governo. Por quê? Porque eu conheço profundamente a situação e vi como tudo isso funcionava. Ninguém está dizendo que Putin é legal ou fez algo bom. Também sou vítima do Putin, mas é importante ver o quadro geral. Isso poderia ter sido evitado? Sim. Foi feito algo para evitar isso? Não. Eu tenho as mesmas reclamações sobre o Biden, que conversou muito bem com o Putin em Genebra. Depois disso, a guerra começou. Só andavam dizendo, se a Ucrânia cair em 3 dias, se Putin atacar, tudo bem. Por favor, me diga, era possível evitar isso? Você disse que sim, foi feito algo para evitar? Não. E o que deveria ter sido feito? O que poderia ter sido feito? Essas coisas. As questões que estamos discutindo hoje, 3 principais: neutralidade, idioma e religiões. Pelo menos isso, além das questões territoriais citadas pelo meu teste. Naquele tempo não era tão sem saída. Eu mesmo fiz uma proposta para Zelensky. Literalmente sugeri para ele naquela época, assim como sugeri sobre Trump quando ele apoiava a Kamala. Leve sua proposta a Trump e complique a situação para a KGB. DHU e Tupê. Minha decisão é que a Ucrânia deve adotar uma estrutura federativa. Vergonhoso pelo rádio algum americano cruzar o município, mas seguir parte da Ucrânia é vergonhoso. Eles querem um governador local, alguém com mentalidade de Donbass, sem problemas, mas isso ainda é Ucrânia. Lá vivem pessoas diferentes, é preciso aceitar. Mas é Ucrânia. É tudo! Temos uma ligação, vamos ouvir. Bom dia, você está no ar. Qual o seu nome? Alô, olá a todos, bom dia. Bom dia. Tenho uma pergunta, quero parar. Por favor, sim. Por favor, estamos ouvindo. Deni, veja só o que acontece. Não importa que governo chegue lá, na Ucrânia, não importa quais sejam os slogans, é sempre a mesma coisa: corrupção, roubo. E se fizermos o que aconteceu há 1000 anos, ou até mais tempo atrás, quando os eslavos convidaram os varegues, Rurik, Prak, Nami, foi a mesma coisa. Façam o mesmo, convidem os escandinavos, especificamente os varegues. Ou, como depois do filme dos Ragnar, como eu os chamo, eles já esqueceram, nem usam mais essa palavra no dia a dia. Roubar? Eles nem têm isso na mentalidade deles, roubar. E todos eles são colocados lá como deputados, parlamentos, prefeitos, essas coisas. E o mais importante, para onde vão os fluxos financeiros? Talvez então parem de roubar? Entendi, obrigada. Muito. O quê? Roubo só na Ucrânia. Eu não entendo muito bem essa pergunta. Ouvi falar disso na Rússia há tempos, não é? Sim, Denis, o que você acha? Entendo que as pessoas buscam soluções simples. Havia varegues na Ucrânia. Quando aconteceu o Maidan, os globalistas trouxeram gente para cá. Tinha um tal de Aslum, aliás, um escandinavo, e trouxeram um monte de gerentes. E o que aconteceu no final? Hoje mesmo expliquei às pessoas a essência da questão. 3.500 estatais, milhões de servidores, pode colocar até um norueguês ou sueco lá. Que quiser, vai ser Corrupção, porque toda essa máquina é feita para a corrupção. O que é do Estado não é de ninguém. O que é do governo não é de ninguém. Tem que ser tudo privado. Só assim vai ter solução para a corrupção. Aí não vai precisar de nada disso. Segundo, por que, diziam os britânicos, não existe antissemitismo na Grã-Bretanha? Porque os britânicos se consideram tão inteligentes quanto os judeus. E a pessoa fala sobre mentalidade, como se existisse alguma. Não existe mentalidade nenhuma. Continuação. Leis corretas formam uma mentalidade correta. O exemplo de Singapura mostra como um pântano virou um super país. Por isso, são soluções simples. Foquem na causa, não na consequência.
Muitos só veem a consequência. Uma pergunta para você de Israel. Denis, nós, a maioria dos judeus de língua russa, israelenses, apoiamos a Ucrânia desde o início da guerra. Mas a situação foi tal que Zelensky pediu ajuda a Israel várias vezes. Ao mesmo tempo, essas votações na Organização das Nações Unidas contra Israel e o reconhecimento do Estado palestino. O que tudo isso significa do seu ponto de vista? Acho que você sabe a resposta. Claro, eu sei a resposta. Isso é cooperação e pressão dos globalistas sobre Zelensky. Foram eles que espalharam a pauta anti-Israel. Foi durante esse período quando estava acontecendo a guerra agora. Depois de 7 de outubro, a votação na Organização das Nações Unidas para mim foi uma vergonha total. Aliás, Israel ajudou, mas poucos sabem. Algumas coisas Israel não quer divulgar, porque Israel tem certos relacionamentos com a Rússia, e isso dá para entender. As pessoas não enxergam certas coisas, e de novo acharam algum culpado. Não estou falando de quem faz a pergunta, estou falando de modo geral. No geral, Israel é culpado de algo, não ajudou a Ucrânia e deveria agir diferente. Vejo Israel quase como aliado da Ucrânia, assim como os Estados Unidos da América. Há coisas para negociar, inclusive itens de defesa, algumas coisas para fazer juntos, considerando a situação que, de certa forma, é parecida. Não, votam na Organização das Nações Unidas contra Israel em todas as resoluções. Não entendo, mas fora o globalismo, não vejo outra explicação. Zelensky com certeza não é antissemita. Bem, sim, você quer dizer a relação dele com o judaísmo, por isso ele não é antissemita. Estou certa? Sim, sim. Denis, mas dizem que os maiores antissemitas às vezes são justamente judeus. Isso é raro, mas acontece. Mas veja, em relação a isso, digamos assim, eu realmente sou uma judia de língua russa em Israel. Muitas pessoas, conversei com eles, apoiaram a Ucrânia desde o início da guerra, de forma emocional e ativa. E o que aconteceu depois, claro, vou ser sincera com você, isso afastou muitas pessoas. Eles diziam, o que é isso? Isso não acontece, não pode ser. Ou, não peça nada para nós. E se você pede, por que você não apoia o nosso país? Bem, isso é algo tipo, sabe como se chama isso? 2 pesos, 2 medidas, mas Zelensky nunca entendeu isso nem hoje. Obrigada. Ele acabou ficando em uma situação difícil. Esse é, novamente, um tema para uma conversa muito longa. Você mesmo disse hoje, Zelensky veio com outros slogans completamente diferentes. Eu terminei a guerra, eu mesmo sou falante de russo, nada disso vai acontecer, tudo isso precisa acabar. Em algum momento, ele foi cooptado novamente. Obrigado, ele foi cooptado novamente e começou simplesmente, ele foi atacado terrivelmente por esses globalistas, eles criaram organizações nacionalistas. Na Ucrânia, você encontra vídeos e fotos mostrando a má administração do presidente, eles quase tentaram tomar de assalto. Obrigado. E então, no final, houve pressão e ele se tornou completamente um satélite dos globalistas. E então tudo isso começou, todas essas coisas anti-Israel e tudo mais. É uma grande política, complicada. Falei hoje que os ucranianos, como qualquer outro povo, são diferentes. E aí te escreveram o seguinte, Ucrânia, bom, eu leio exatamente como está escrito. A Ucrânia se dividiu em 3 tipos, os ocidentais, Kiev, Donbass, isso quer dizer que são 3 países diferentes? Não, eu rejeito categoricamente esse tipo de afirmação. Eu digo e reconheço, na Ucrânia vivem pessoas diferentes, mas todos são ucranianos. E esses ocidentais lá, aqueles. E aliás, inclusive foi isso que levou ao que aconteceu em Donbass. Ainda dizem que no Donbass vivem pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo exigem sua devolução a qualquer custo. Então vocês vão colocar essas pessoas em um campo de filtragem? É exatamente isso que é um erro de administração estatal. Os ucranianos não se dividiram, as pessoas apenas são diferentes, como acontece nos Estados Unidos da América. Na Flórida, Califórnia e Utah, os americanos variam. No Canadá, acredito que é parecido. Disseram que você é legal, durão e sem frescura. Com um vizinho desses, precisamos estar sempre em forma. Você concorda com esse ponto de vista? Eu sei disso, tipo, ucranianos e palestinos, especialmente os palestinos, me impressionam. Vítimas inocentes de agressores agressivos. É assim mesmo. Isso é pauta globalista.
Perfis com bandeira da Ucrânia ao lado da Palestina mostram esquizofrenia. Claro que não. Claro que não, isso é completamente diferente. A Ucrânia não atacou ninguém. Sim, sim. Você ouviu na sua transmissão sobre Yatsenyuk. O que você acha desse cara que sempre fala que vai derrotar Putin e a Rússia? Sim, ele ficou mais ativo. Ele sumiu por um tempo depois que deixou de ser primeiro-ministro, mas agora ele está muito mais ativo. Pelo que sei, estão preparando ele para o Comitê de Salvação Nacional, que talvez se forme, embora eu já não acredite muito nisso. Retorno à política. Essa combinação já está sendo preparada. Zaluzhny como presidente e Yatsenyuk como primeiro-ministro, pois sabemos que Zaluzhny só entende de assuntos militares e Yatsenyuk é quem vai comandar. Esse homem já foi primeiro-ministro. Durante seu governo surgiu o meme do muro contra a Rússia. Ele prometeu construir, mas virou piada. Onde está esse muro? O dinheiro foi destinado para isso. Todo mundo comenta sobre isso. E, na verdade, nenhuma reforma foi realizada. Isso depois do Maidan. Agora ele aparece na televisão ocidental, especialmente britânica. E diz apenas até o fim. Isso é capitulação. E todo dia a Vex escreve ativamente. E aí Elon Musk aparece. Essa função vemos no Yatsenyuk da Alemanha e a Apple Store dele é da Alemanha. Tudo fica claro. Denise, como você explica isso então? Realmente dá a impressão de que, digamos assim, existe esse conceito de pato manco. Na política é a mesma coisa. Ou seja, Vladimir Zelensky, na essência, é um pato manco. Porque as chances de ele ser reeleito são extremamente pequenas. Ou seja, muito provavelmente a Ucrânia terá um novo presidente. Mas vemos, por exemplo, que Piotr Poroshenko, bem, eu não sei o quanto ele é popular hoje em dia. Aqui está o mencionado, S. Yatsenyuk e Yulia Tymoshenko. Ou seja, esses políticos, digamos, da velha guarda que, digamos, já provaram que dificilmente são capazes de alguma coisa agora. Bem, para dizer o mínimo, é isso mesmo, se formos falar assim. Mas hoje, mesmo assim, eles continuam por aí, em evidência, sendo ouvidos e assistidos. Vou repetir, não sei o quão populares são hoje, mas disseram que são bastante populares e podem conseguir votos. Como você explica isso? Por que acontece? Bem, vou ser direto com você. Não sou político. Posso dizer isso por causa da estupidez humana. Nosso povo, infelizmente, tem essa característica. É preciso pisar no mesmo erro 3 vezes e talvez só depois alguma coisa fique clara. Mas para mim decidi que, se isso acontecer, se essa velha guarda política voltar ao parlamento ou assumir cargos importantes, então vou me afastar dessa atividade. Reconhecendo para mim mesmo, fiz tudo o que pude. E essa é uma história completamente inútil. Ou seja, aqui estou impotente. Tenho mais uma segunda pergunta. Denis? Bem, a pergunta não é minha. Perguntem ao Denis. Seja honesto, Denis. Existem fascistas na Ucrânia? Deixe-me explicar como isso funciona. Existem fascistas em qualquer país do mundo. Como alguns grupos marginais, eles existem tanto na América quanto no Canadá. Marginais, um bando de marginais. Também existem na Rússia e Ucrânia. Se as pessoas perguntam sobre estruturas paramilitares que colocam esses diversos símbolos em si mesmas, isso é uma tecnologia que foi implementada pelos globalistas, que deram um enorme financiamento para isso. Esses campos se espalharam pela Ucrânia, recebendo crianças e adolescentes de 12 a 16 anos de famílias cujos pais não cuidavam muito deles. Eles tinham mentes mais fortes, queriam sentir que eram alguém, que alguém cuidava deles, que alguém os liderava. Eles foram doutrinados. É aí que essas coisas começam a crescer. Como ideologia, isso não existe. É uma coisa que foi criada como uma bandeira vermelha para provocar o Putin, foi criada para isso. Mais um motivo para Putin agir mal na Ucrânia. Esse é o argumento do Putin sobre desnazificar a Ucrânia, fascismo e nazismo. E se essas organizações não existissem, esse argumento existiria? Não, não existiria. Legendas feitas por Dima Torzok. Alguém vai permitir a criação disso. Aquele partido que se dizia nacionalista entrou no parlamento após o Maidan. Bem-vindo, Cazaquistão.
Todos estavam na folha de pagamento dos regionais de Yanukovych. E o tempo todo eles criavam uma imagem para a televisão russa de que alguns ucranianos do oeste, como foi dito aqui, andavam por aí e devoravam os falantes de russo. Mas naquela época isso não acontecia de jeito nenhum. Bem, isso já era basicamente o que acontecia na Rússia. Bem, Aqui é uma questão que eu não terminei de te contar. Bem, Denise, você meio que me levou a isso agora sobre Bandeira. Tradicionalmente, isso deve ser perguntado. Não queria perguntar, mas já me perguntaram isso 10 vezes. Tradicionalmente. Sobre os bandeirovцы, se possível. Sua opinião sobre Bandeira? não vou comentar, por isso defendo a federalização. Se em Lviv Bandera é um herói para eles, então eu não sou contra. Não quero ele em Kiev, mas vieram com ponte, Rua Bandera, querem fazer tudo isso. Só sou contra isso. Façam os monumentos que quiserem, só não mexam com os odessitas que querem outros. E vocês, ucranianos, e os odessitas também são ucranianos. E se vocês dizem que os odessitas não são ucranianos, então tem o Putin ali do lado que vai aproveitar isso com prazer. É assim que essa situação se apresenta. Por isso, eu não comento sobre Bandera. Para mim, vou dizer assim, está longe de ser um herói, para dizer o mínimo. Uma dica. Entendeu? Mas se para alguém ele é um herói na Ucrânia, eu também não vou mexer muito com eles. E qual é a sua opinião sobre Dennis Trump em geral, sobre o presidente americano e sobre como o Trump está se comportando hoje em dia? Muitos acham que ele é louco. De manhã fala uma coisa, à tarde outra, à noite uma terceira. Mas vou lhe dizer sem falsa modéstia, eu sou o trumpista número 1 na Ucrânia e apoio o Trump há muito tempo e de forma consistente. Na Ucrânia, apoiei-o inclusive nas eleições e até sofri por isso. Obrigado, mas na verdade eu dava conselhos ao Zelensky sobre como agir corretamente. Hoje, apoio o presidente Trump. Sem ele, as negociações não teriam ocorrido e a guerra continuaria lentamente. Não deixaremos a Ucrânia perder nem vencer, assim como a Europa e demais países. Então surge a pergunta, Denis, como você vê a decisão do Trump de não oferecer ajuda? Ajudar militarmente a Ucrânia e transferir toda a responsabilidade para a Europa só ocorreu depois. No início ele recusou totalmente. Como você viu e reagiu? Veja como uma ferramenta eficaz para pôr fim à guerra. Se Trump usar inteligência e cortar ajuda, a frente na Ucrânia não desmorona e Zelensky passa-lhe a se preocupar em encerrar a guerra rapidamente. Nós todos entendemos isso perfeitamente. Trump nunca permitiria a queda da frente na Ucrânia. Eu sei disso muito bem, inclusive por coisas que não posso contar. Isso nem se discute. Os Estados Unidos da América investiram muito na Ucrânia e, devido ao equilíbrio geopolítico, não vão abandoná-la. Se Zelensky não entende, é preciso usar métodos extremos. E Trump é uma pessoa que sabe cortar na carne e tomar decisões tão difíceis. Veja, os globalistas davam, Biden dava armas, Biden dava dinheiro. Isso levou à paz? Da Ucrânia. O presidente da Ucrânia deve responder por tudo. Mas Depois disso, eu não vejo Boris Johnson de forma tão clara. vou explicar. Ok. A Bonner. A análise de Pisani atrapalhou, não sinto, e a anterior pôde. Business estava juntos. Sabe, eu, como opositor ao Zelensky, na época aquilo me incomodou. Qual era a situação? Eu entendia que a Ucrânia sofreria e eu não conseguia me alegrar com isso. Ai, que bom. Zelensky foi rebaixado, enquanto Trump e Vance agiram corretamente. Analisando, ambos estavam certos na situação. Conheço o Zelensky e sei como ele é. Ele sempre foi assim. Seu comportamento lá foi inadmissível e ele recebeu por isso.
Após isso, a Ucrânia ficou sem dados de inteligência por dias, causando grandes problemas na linha de frente. Eu estava. É desagradável que a Ucrânia tenha sofrido por causa dele. E aqui tem bem, eu acho que eu não vou dizer que é uma provocação, não, mas é só um comentário assim. Em 89, eu estava em Lviv e um grupo de adolescentes nos atacou gritando "Moscales, malditos!". Eu desmaiei. Isso foi em 89, bem antes de 2008, 2014 e 2022. Também estive em Lviv sem ser atacado. Por isso, para mim, é meio que... Não estou dizendo que você está mentindo, mas eu também estive em Lviv. Eu meio que... Bom, é exagerado ou não? Antes, provavelmente, era nos anos 90, mas nessa época eu já não morava mais na União Soviética. Enfim, isso foi há muito tempo, mas eu não vi quem atacou e... Nos anos 2000, ninguém atacava. Acredite em mim, até que esse assunto começou a ser fomentado. Artificialmente... Obrigado, Net. Bem, e o mais importante, mesmo que houvesse ataques, isso não é motivo para a Rússia atacar a Ucrânia. Não, eu vejo isso do ponto de vista da história interna, da política interna. Claro, isso não é motivo. Na minha opinião, Putin é uma questão pessoal para Zelensky. Porque para o Putin teria sido mais fácil pegar 10 bilhões de dólares e corromper toda a Rada Suprema para aceitarem politicamente tudo o que a Rússia quer na Ucrânia, como foi feito na Geórgia. Por isso, enviar tanques. Isso tem algo mais por trás disso. Na sua opinião, na Ucrânia, o presidente deve ser ucraniano e isso não se discute. E o fato de Zelensky ter assumido esse papel, apesar de ter sido eleito, é um problema não só para o povo ucraniano, não só para o povo judeu, mas também para as relações entre Israel e Ucrânia. O que você acha sobre isso? Sobre isso, na Ucrânia, o presidente deve ser eleito pelas ideias, não por nacionalidade ou grupo étnico. É preciso votar pela ideologia, não apenas em alguém. Nós tivemos um ucraniano puro, Kravchuk, Yushchenko, Yanukovych, não parece muito com um judeu. Poroshenko não é judeu, isso é fake. Chamam-no de Waltzman, porque seu pai, que esteve preso, usava esse apelido. Isso foi manipulado politicamente, e por algum motivo começaram a atribuir isso a ele. Poroshenko não é judeu, e daí? E o que eles conseguiram com isso? Por exemplo, Kravchuk, que recebeu uma Ucrânia simplesmente magnífica em 90, e com tantos ativos, com armas nucleares, com um exército tão forte. E aí? O que? Aqueles que hoje gritam que o russo não tem lugar na Ucrânia, vocês acham que isso... Não é verdade? Nem faço esse tipo de pergunta, pois a Ucrânia está sendo bombardeada pelos russos. Eles vão dizer, amamos vocês, venham. Isso é o que Putin fez, vai levar muito tempo para consertar isso de alguma forma, mas também não tanto quanto as pessoas pensam. As pessoas, ou seja... Em 50 anos isso não vai acontecer lá. Continuação sobre a Polônia, o que você ouviu sobre o que está acontecendo hoje? O que a Polônia está propondo em relação ao que está acontecendo na Ucrânia? Vocês sabem, o primeiro-ministro Tusk segue a agenda dos globalistas, enquanto Nawrocki age diferente. No geral, a Polônia fez muito pelos ucranianos nesta guerra. Mesmo. Quão provável é que as relações entre a Ucrânia e a OTAN avancem e como isso vai terminar? E quem você chama de globalistas? Denis, continuação. Bem, globalistas são, por exemplo, Soros e todos aqueles que ele financia. É uma enorme rede mundial na qual foram usadas organizações não governamentais. Como sabemos, essa é uma invenção genial do Soros. Na Ucrânia, havia muitas delas. Uma quantidade, elas controlavam 90% da mídia, o que resultou nisso. Ou seja, em algum momento você é influenciado e o país fica tomado por agressividade e ódio. Mas, quando você observa de fora, de forma construtiva, pergunta, para quê? Isso ajudará a Ucrânia? Mas vemos que não ajudou, para dizer o mínimo. Eu sou a favor do comércio com todos, de focar na economia e não vou repetir tudo o que já disse. Continuação, é aqui. Sobre os globalistas, sim, já que esse tema foi levantado com frequência, dizem que você fala de globalistas em toda a frase, né? Quem são esses globalistas? Que história assustadora é essa e o que exatamente não... Está certo? É uma agenda que funcionou.
Na América, agora falam sobre lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, e que eles precisavam inclusive dessa guerra com Putin. Ou seja, é uma agenda enorme, que foi imposta de acordo com a região. São imigrantes ilegais que estão por toda a Europa. O objetivo de tudo isso é desestabilizar a situação. Quando você a desestabiliza, você pode controlá-la. E depois essas pessoas vão votar naqueles que são vantajosos para todos esses soros e outros como ele. Quando recebem cidadania e documentos, como ocorreu nos Estados Unidos, é uma grande tecnologia. E eles veem a Ucrânia como uma espécie de buffer, não como um país de sucesso, é apenas um buffer. Deixem eles lutar contra a Rússia lá. Para sempre. Isso não é teoria. De conspiração. Bem, qual é a população real da Ucrânia agora? Denis, alguns especialistas estimam esse número entre 18 e 20 milhões. Autocolante. Não, 26 a 28 milhões. Isso foi medido. A conexão móvel foi medida pelas operadoras de telefonia, resultando em 26 a 28 milhões bounce. Não 18. Isso não é real. Mas, Denise, então me diga, por favor, hoje, 25 de novembro de 2025, 24, né, 24. E assim 24. E me diga, por favor, qual é a chance, na sua opinião, desse plano que hoje já tem 19 pontos e não 28, de que Zelensky vai assinar esse plano e depois Putin, se ele assinar, e existe alguma luz no fim do túnel de que essa guerra pode acabar? Obrigado. A probabilidade é muito alta. Editor de legendas, a probabilidade é muito alta. Há avanços nesse assunto, mas não quero comemorar antes da hora, porque entendo perfeitamente que tudo pode dar errado no último momento. Vamos apenas observar. Mas vou dizer a vocês, vou dizer assim, a Ucrânia nunca esteve tão perto da paz como... Agora, mas muitos já comentam sobre isso. Sobre isso, e ao que me parece, Marco Rubio também disse que nunca as negociações foram tão produtivas como, por exemplo, foram, pelo que entendi, em Genebra. Agora mesmo, sim, elas terminaram há bem pouco tempo. Mas nós não vemos o que a Rússia está dizendo. Afinal, a Rússia também assina esse mesmo plano. Dos 28, restaram 19 e, pelo que entendi, muitos especialistas dizem que esse plano foi elaborado quase que exclusivamente pelo senhor Dmitriev. Na verdade, Vitkov, no fim das contas, só balançou a cabeça e levou isso até Trump. Mas a questão é até que ponto a Rússia vai aceitar esses pontos reduzidos, que agora, pelo que entendi, já nem existem mais. Essas aprovações também me parecem bastante importantes. O que o senhor acha? Denis? Claro, mas digo que a Rússia não criou esse plano. Foi intencional. Eu vi toda essa campanha crescendo, as tentativas de sabotar a paz, por assim dizer. Acho que a Rússia realmente estava ciente de muita coisa, e acredito foi a Rússia que analisou isso primeiro. E só depois com a Ucrânia, sem dúvida. Por quê? A Rússia está em posição de força. Não gosto, mas é um fato. Em comparação com a Ucrânia, acho que Putin, como sempre, e o KGB vão mexer com os nervos. Mas, de fato, o mundo... Por isso, ele está totalmente convencido de que esse plano foi criado inteiramente pela Rússia e simplesmente repassado aos americanos. Bem, esse é Christo Grozev. Ele mesmo já é uma grande tecnologia. Por fora, ele lembra um agente secreto britânico. Concordo, ele é assim mesmo. Sabe, vou contar uma história agora. bem rapidamente, Foi um desses escândalos, se lembra? chamado Wagner Gate. Os serviços secretos ucranianos fizeram uma grande operação contra os wagneritas, mas no fim eles foram liberados. E esse Christo Grozev corria por aí e dizia: agora vamos publicar um filme assim. Em Minsk, acho que foram detidos. Sim. E ligaram para Minsk, que lá, resumindo, simplesmente entregaram a operação. Sim. Vamos publicar um filme colossal.
Ermak será desmascarado como os outros agentes russos, e Gordon o ajudava enquanto fugiam. Isso resume tudo. E depois, como se nada tivesse acontecido. E Zelensky ficou todo certinho depois disso. Que coincidência interessante. Aconteceu. Por isso, sabe, Christo Grozev... É isso. Claro, é preciso Ler para entender o que pensam, mas levar a sério. Isso, sabe, Denis, no que eu penso o tempo todo agora, antes da nossa conversa, durante, e foi com isso que comecei. Agora mesmo, Denis e eu estávamos conversando que a probabilidade de a Ucrânia nunca ter estado tão perto de acabar com a guerra como está agora. E eu não paro de pensar no Balashov, entende? Essa é uma pessoa que viveu por isso, tinha essa esperança e fez tanto por isso. Ele se foi no dia 11 e ele partiu. 2 semanas se passaram e muita coisa aconteceu nesse tempo. Hoje já falam coisas que há apenas 2 semanas, quando o Gennady Viktorovich ainda estava vivo, nem sequer passavam pela cabeça. Mas eu não ouvi nem essas conversas, nem essas discussões, nem esse tipo de informação. Bem, isso, claro, é ingênuo falar assim. Se ele tivesse aguentado só mais um pouco, um dia ou uma semana, estaria vivo hoje? E que pessoa... Olha, não sei, você sabe, esses pensamentos não me deixam, simplesmente não me deixam. A mim também, acredite, e aos meus seguidores. As pessoas escrevem o tempo todo. Isso é uma verdadeira tragédia. Como chamar de outra forma? Isso é uma verdadeira tragédia. Obrigada. Aliás, aqui há sentimentos semelhantes, por exemplo, entre aqueles que deixaram a Rússia, aqueles que não concordam com o regime russo atual e que já, bem, a cada dia perdem mais e mais a esperança de voltar. E dá para entendê-los, dá para explicar. Não está acontecendo o mesmo com a Ucrânia, quero dizer, com aqueles que foram embora. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Otto Putin. O regime, na minha opinião, vai continuar, pelo menos por enquanto. E na Ucrânia, o regime vai mudar com a saída de Zelensky. Quero dizer, essa direção de desenvolvimento do país vai mudar ou vai continuar a mesma? Simplesmente, digamos, virá outro Zelensky, como já vimos ano após ano, tipo Poroshenko, Zelensky. Apesar da corrupção, as pessoas seguiam vivendo mal. Isso não vai mudar. Vai continuar. Então isso vai depender exatamente do sobrenome de quem vier depois do Zelensky. Você disse tudo certo, claro, não tivemos bons presidentes, mas vou te dizer, nunca houve ditadura na Ucrânia. Nunca na história da Ucrânia independente houve ditadura até o Zelensky. Yanukovych, em certo momento, chegou muito perto disso. Nós sabemos como isso terminou, mas isso pode ser explicado pela guerra. Não, bem, em Israel também houve guerra. E de alguma forma, lá não houve ditadura. Você sabe que o Serviço de Segurança da Ucrânia invadiu o apartamento onde moram minha mãe e minha avó em novembro do ano passado, exatamente um ano atrás. Minha mãe fez um repost. Ninguém a segue, ela não é blogueira. Só uma pessoa comum. Ela compartilhou o link da nossa transmissão com Gennady Balashov na página do Facebook. Estão acusando ela de justificar a agressão russa. Vocês, que falaram bastante com Gennady Balashov. Vocês acham mesmo que eu, Gennady, ou minha mãe, que está sob os mísseis do Putin, justificaríamos a agressão russa? Ajudamos pessoas nos primeiros dias da guerra, pessoas que sofreram. Foi isso que o regime de Volodymyr Zelensky fez. Ele respondeu a processo criminal e ela ficou em prisão domiciliar em seguida. Por exemplo, ele teve uma audiência em novembro e terá outra em dezembro. E sabe quem é o promotor dela? O mesmo promotor está julgando o nabushnik Magomed Rasulov. Já ouviu falar desse caso de grande repercussão? Tudo isso parece muito com apenas um grande grupo que executa ordens particulares de Zelensky e Ermak. Sim, a guerra foi só pretexto para esse dia e para expulsar a mim e Balashova do país. Ou será que ainda poderíamos, de alguma forma, servir de ajuda para a Ucrânia? Com criatividade? Era exatamente sobre isso que eu falava. A guerra é clara. E Putin é o agressor, mas isso não justifica agir contra o próprio povo na Ucrânia. Nunca afirmei que Putin é um cara legal, Zelensky. De quem?
Do Putin? Todos nós esperávamos uma facada nas costas, mas quando quem te apunhala é o seu próprio governo, ainda mais em um momento como esse. Ainda mais porque eu e toda a minha família votamos no Zelensky e contra o Poroshenko. Eu e meus amigos, por pura ingenuidade, quando o Zelensky ganhou as eleições, abrimos champanhe, eu como agora. Me lembro. Aliás, quanto a série Servo do Povo influenciou sua decisão? Do povo? 0%? Eu não acreditava. Zelensky não tinha programa e evitavam que ele desse entrevistas. Durante toda a campanha eleitoral, ele só concedeu uma entrevista ao Gordon, ninguém mais, para a Ukrainska Pravda. 30 minutos em silêncio, pois não podia falar. Votei contra Poroshenko. Por quê? Porque eu entendi naquela época, essas marchas com tochas, todo esse incentivo ao militarismo, ao ódio, o exército, a língua, a fé, esse slogan do Poroshenko, tudo isso eu entendia perfeitamente como iria acabar. Além dessa história corrupta, de corrupção, era a mesma coisa com Poroshenko. E as pessoas, e não só eu, entende? 73% não eram a favor do Zelensky. Desses, 70% eram contra o Poroshenko. Continuação. É assim que as coisas realmente são. Não é eu, não eu. O que é isso? Eu não sou eu. O que é eu, o que é esse eu, o que? Não consegui entender. Isso é sobre... Eu não consegui entender. O que é isso? Eu não consegui entender o que é esse eu, o que é esse eu. Não entendi o que é esse eu, entender sobre esse eu. O que é isso? Eu jamais imaginei que essa pessoa tivesse uma ditadura na cabeça. Não esperava reformas, nem tanta repressão à língua russa ou esse ódio espalhado. Pensei que ele seria parecido com Yushchenko, sem mudar a economia ou interferir nos pequenos e médios negócios. Liberdade de expressão. Então, pensei, como pode alguém que construiu toda a carreira na sátira política mexer na liberdade de expressão? Ele sempre ganhou dinheiro e viveu zombando de políticos, e perto dele e sua equipe, eu pareço um escoteiro. E ninguém nunca mexeu com ele. Mas ele mexeu com os pais. Você consegue imaginar o que se passa na cabeça de uma pessoa assim, que mexe? Com os pais? Não existe história, como dizem, mais triste sobre... este mundo. Me diga, por favor, quando aconteceu essa tragédia com Balashov, que na verdade foi expulso, assim como você, da Ucrânia, e o desejo de viver só lá e voltar só para casa, como dizia Gennady, quando ele já não estava mais aqui. Isso também aconteceu no nosso canal. No ar, Goncharenko disse que foi após uma doença grave. Isso foi muito estranho para mim. De onde ele tirou isso? Isso foi há alguns dias. E Gordon e Portnikov espalharam isso por toda parte. Balashov já não está mais aqui. Legendas de Matorzok, para que se preocupar? Rodon, bem, Gennady disse uma coisa lá uma vez. Houve um tempo em que havia uma assessora de imprensa do Zelensky, a secretária de imprensa Yulia Mendel. Ela também está nos Estados Unidos agora, pelo que eu sei. E Balashov afirmou que ela estava grávida de Zelensky e depois disso enfrentou grandes problemas. Eu falei sobre isso com Gennady. Falei. Mas punir alguém apenas por palavras é correto? Isso também não é, certo? Foi o que Gennady disse? Também não é certo. Mas então ele começou a ter problemas, entende? Essa é a história. Por isso não o deixam partir após a morte. O objetivo é esmagar. Depois, o que mais vi? O líder do partido, Balashov, publicou um vídeo informando que pediram às autoridades uma placa no escritório de Gennady. Aqui viveu e trabalhou Gennady Balashov. Bem, como é que está por lá? É feito. Eles não só recusaram, eles disseram que este café, que foi construído por Gennady, vai ser demolido. Este é o tipo de praça. No paisagismo, ele criou um espaço em frente ao parlamento ucraniano que também será demolido. Depois da morte da pessoa, aquilo que ele criou, isso mostra que o ressentimento é mesquinho e também muito profundo contra Balashov. E Portikov, Gordon, são propagandistas que falam o que mandam eles falar. A tarefa deles é lançar algum tema na sociedade. Depois, os serviços secretos analisam a reação da sociedade e agem conforme necessário. Tese necessária em posição privilegiada. E agora, enquanto estamos conversando, começaram a escrever para mim e para Denise Vanzarova, dizendo que mudamos de opinião. Sim, então você viu, né, Denise? Provavelmente o quê? Não, sobre mudarmos de opinião. Eu não...
Vi. O que estão dizendo é que vocês primeiro apoiavam a Ucrânia. Tipo assim, Escreviam, eu continuo. apoiando. Não, não. Bem, o que o Denis está dizendo hoje e o que o Gennady Balashov falou, isso eu não sei. Então, não é apoio à Ucrânia, mas sim uma crítica ao governo ucraniano. É uma crítica, por assim dizer. Nós duas criticamos, eu vou falar por mim. Fala, não, eu admito que o que aconteceu com Zelensky, para mim, sinceramente, foi uma descoberta muito desagradável. Sendo sincero, realmente não esperava por isso. E para mim, realmente, isso, digamos assim, me faz pensar do ponto de vista do que realmente está acontecendo. Embora eu suspeitasse, né, claro, naturalmente, eu nunca neguei isso. Mas é assim, durante a guerra, o setor de energia. Bem, para ser sincero, para mim foi uma descoberta muito desagradável. Mas, no geral, eu não mudei absolutamente nada. Ou seja, eu acho que sim, é isso, sim, é esse tipo de presidente, digamos assim. Mas isso de forma alguma cancela o que está acontecendo hoje na Rússia, o que está acontecendo na Ucrânia. É isso. Só isso, claro. Então eu apoio totalmente você. Esse é o problema de uma pessoa que escreveu isso. Esse é o problema com o qual eu luto com todas as minhas forças. A Ucrânia não é igual a Zelensky e Zelensky não é igual. Ucranianos, estou com vocês. Concordo. Uma pessoa que pensa assim é como um russo. Para o russo, o quê? Sem Vladimir Vladimirovich, não há Rússia. Você É contra Vladimir Vladimirovich, então sai. Ou seja, qualquer um, menos russo. contra a Rússia, claro. E então, voltando novamente a Gennady Viktorovich Balashov, essa crítica por parte do próprio Gordon Portnikov. Eles só o chamavam de propagandista pró-Rússia, nada mais. Quem não apoia o governo ucraniano é automaticamente considerado pró-Rússia. Se nós, por exemplo, digamos, falamos que sim, esse escândalo de corrupção, ele, digamos assim, para ser suave, não favorece Vladimir Zelensky, então significa que mudamos de lado, que estamos por algum motivo do lado da Rússia e do regime de Putin. Isso, na verdade, não significa absolutamente nada, de jeito nenhum. Sempre considerei esse regime criminoso e ainda considero. Continuo considerando. Lembra, Denis, das conversas no início da guerra sobre Vladimir Zelensky, de que ele era um herói, que ele... Não fugiu, sim, fui eu. Lembro que ele deixou o país. Denis, queria perguntar. Quando ele disse, eu preciso de... Não era táxi, mas não lembro o que era. Táxi. Ele precisava de uma arma, Denis. Não de um táxi. Ele precisava de uma arma. Ele disse: eu encarei essa história com muita calma. Se essa é a sua pergunta, porque você sabe o que ele presenciou em Kiev em 24 de fevereiro. Nós não sabíamos se iríamos sobreviver. Havia um pânico tão grande na cidade, era simplesmente inacreditável. E quando sai Zelensky, que está sob proteção das forças especiais, todo o quarteirão do governo está isolado. Lá, onde, aliás, Gennady tinha um escritório sob superproteção, sob a proteção dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Ele se diz um grande herói que ficou e fez seu dever. Desculpe, isso não cola comigo. Eu e meus amigos também não fomos embora. Muitos homens ucranianos não só ficaram como foram à linha de frente e deram a vida. Por isso, os heróis aqui são o povo, não Zelensky. Isso é uma tecnologia política. Além disso, ele tem do que se orgulhar. E também havia vida antes da guerra. E Zelensky é presidente desde 2019. E a guerra começou em 2022. Olha, para ser sincero, Denis, eu admito que, sinceramente, eu sempre admirei como Zelensky, apesar de tudo. Os paradas e sorrisos irônicos para ele. Olha só, ele foi de novo para a América pedir dinheiro. Olha só, ele está de novo fazendo discurso em algum lugar, pedindo dinheiro de novo. Para ser sincero, eu entendia por que Zelensky fazia isso, do meu ponto de vista. Eu entendia isso, sim. Eu entendia que a pessoa, mesmo assim, estava procurando dinheiro para, digamos, ajudar seu país, ajudar o exército, ajudar as pessoas e assim por diante. Porque é claro que sem dinheiro a Ucrânia não vai aguentar. Sem ajuda, a Ucrânia de jeito nenhum vai aguentar, né? Ou seja, isso é claro, comparar a grande e poderosa Rússia, né, com seu potencial, e a Ucrânia, né? Bom, provavelmente isso, no mínimo, não é muito correto, não é muito certo. Por isso, para mim, não foi exatamente admiração. Sim, mas para ser sincero, eu via tudo isso de uma maneira completamente diferente. Ainda assim, eu pensava, será que conseguiria fazer isso com esses sorrisos irônicos? Quando todos riem de você, mas você continua seguindo esse caminho, continua indo, pedindo, implorando e assim por diante, e assim por diante. Bem, foi assim que eu considerei. Eu só posso concordar com você em relação aos primeiros 3 meses da guerra.
Eu criei meu canal no YouTube durante a guerra porque desligaram a televisão. Eu entendi como que isso terminaria se você ligar hoje. Se você voltar ao primeiro vídeo, não há críticas ao Zelensky ou ao governo, pois acabei na mesma situação que ele. O agressor atacou, estamos todos unidos junto com o povo. Mas quando o exército de Putin foi repelido, quando Istambul foi rejeitada, eu vi o que os funcionários começaram a fazer. Eles já estavam na ilha deserta, enquanto vocês rastejavam por aí, entende? E então comecei a me posicionar de forma um pouco diferente. Por isso, eu acredito a ele tudo o que foi feito nos primeiros meses da guerra. Eu mesmo fiz isso. O que você disse, eu não nego, mas tudo o que aconteceu depois foi simplesmente algo inacreditável. E o que ele fez antes da guerra, como presidente, ele não fez nada de bom. Na verdade, não fez nada em 3 anos. Isso também não pode ser esquecido. Vou te dizer mais ainda. A guerra salvou Zelensky politicamente. Os oligarcas preparavam o Maidan. Sua aprovação caiu de 73% para 20% e teria acontecido o Maidan em 2022, naquela primavera, se não fosse pela guerra. Havia uma situação difícil com os recursos energéticos, com o gás e com a economia. Havia grandes protestos em relação à economia. Eles estavam aumentando os impostos e assim por diante. E assim por diante. Por isso, entende, eu não tinha nada contra Zelensky até o momento em que ele mexeu com a família. É aí que eu realmente não gosto do Zelensky. Ou então, O Poroshenko está agindo mal? Eu comento, falo e proponho. Tenho um programa de reformas disponível na internet. Zelensky faz o que faz. Eu me posiciono contra ele, mas eu estou defendendo a Ucrânia, não apenas sendo contra o Zelensky. Eu até dou conselhos para ele, pode-se dizer. Se ele os ouvisse, a situação seria diferente. Em particular, com relação às eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. Por isso, sabe do que eu acabei de pensar, Denis? Que você é um caso raro. Assim como Gennady Balashov, quando você vive, você morou na Ucrânia até bem recentemente, você entende a situação da sociedade ucraniana, seus desejos, sua mentalidade, suas nuances. E você vive nos Estados Unidos, na sociedade americana, já há alguns anos. Quantos anos já? Denis, 3. Anos. E você entende, você pode olhar para essa situação tanto de dentro quanto de fora. Sim, e essa possibilidade. Isso não é Gordon, não é Portnikov, e assim por diante, e assim por diante. E eu não estou falando especificamente dessas pessoas, estou dizendo como elas. E por isso bem, e claro, como posso te dizer? Simpatia por você, bem, da minha parte. Você não viu o que as pessoas escreveram sobre o fato de vocês terem lembrado de Gennady e qual é a opinião delas? Quando pessoas comuns escreviam, não políticos diziam que era uma pena. Hoje, uma mulher escreveu algo que me fez chorar. Para mim, isso é um fio que me conecta a tudo. Além disso, agradeceria muito a você. Em primeiro lugar, obrigada por hoje. Nós tomamos muito do seu tempo. Eu vi que você já gravou uma live hoje de manhã. Eu não sabia nada sobre sua família ou o que ocorre na Ucrânia. Dizer que isso é nojento é não dizer nada. E eu quero que sua mãe esteja viva, saudável, assim como todos os seus familiares e pessoas queridas. E isso é absolutamente sincero de todo o coração. Eu não tenho motivo para mentir. Eu te pediria muito, Denis, né, se você vier nos visitar de vez em quando, para que vocês ouvissem o meu ponto de vista. Existem palavras há muito esquecidas: verdade, honestidade, dignidade. Hoje em dia, essas palavras parecem meio pomposas, pelo menos para alguns, mas para mim não. Por isso, se você tiver tempo, vontade e estiver com humor para isso, vamos ficar muito felizes em te receber. Muito obrigada. Denis, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Muito. Obrigada.